Massa, queremos que você explique a situação. Hoje de manhã, Danilo Lavieri, do UOL, nosso companheiro, veio com a informação que o Palmeiras resolveu aquela questão com o Abel, daquele pré-contrato que ele assinou, entrou em acordo o Palmeiras lá com o Al Sadd, então esse negócio acabou, definitivamente. Com grana para cá, 10 milhões para cá, deixa de ganhar 10 bilhões, mas ganha mais porcentagem no jogador, em um jogador que foi vendido. Enfim, primeiro ponto, explica pra gente e depois queria que você já falasse por que diante disso, você acha que não deve renovar o Abel. Muito bem, vamos lá. O Abel Ferreira aproveitou uma folga que tinha pelo Palmeiras, recebeu um contato do Al Nassr, lá do Catar, e foi visitar as instalações do Al clube, Sadd. pelo que Al Sadd, perdão, Al Sadd. O Al Sadd, lá no Catar, é tanto Al, né, que eu me confundo aqui. O Al Sadd no Catar, e ele foi, então, até conhecer as instalações do clube e assinou um documento. O Abel Ferreira, na FIFA, se defende dizendo que foi um memorando, que não foi um pré-contrato. O clube, o Al Sadd, entrou com um processo, né, num órgão específico da FIFA que faz a mediação entre treinadores e clubes de futebol, pedindo o pagamento de uma multa pela quebra deste contrato, né? A multa de 31 milhões de reais seria de 5 milhões de euros. Então, o que fez a FIFA? Se chama Players Status Chamber, que é esse órgão da FIFA que regula essas questões entre clubes e técnicos no âmbito internacional. Muito bem, o Abel também entrou com uma ação no mesmo lugar, dizendo que não tinha assinado pré-contrato, sim uma carta de intenções, pedindo também os 5 milhões de euros de ressarcimento. A multa é de 31 milhões de reais que o Abel Ferreira teria que pagar se fosse condenado. O que a FIFA fez? Ofereceu ao Palmeiras, ao Al Sadd e ao Abel uma reunião agora no Mundial de Clubes para buscar um entendimento sobre o tema. Muito bem, como o Al Sadd também não tinha certeza se venceria o processo, porque ele teria que pagar 10 milhões pelo Giovani e teria que receber 32 milhões se também fosse condenado, já que existia o processo do Abel contra o Al Sadd. O que ficou definido? O Palmeiras vendeu o Giovani para o Al Sadd, 50% dos direitos, e o jogador chegou às metas para que o Al Sadd obrigatoriamente comprasse mais 25% por 10 milhões. O clube resolveu, então, não colocar mais o jogador, segurou um pouco o Giovani e teria que pagar esses 10 milhões ao Palmeiras. Ficou, então, decidido o seguinte: o Al Sadd não paga os 10 milhões e o Palmeiras mantém 50% do jogador. Por que o Al Sadd faria um negócio desse? Porque também não tinha certeza que venceria tal processo lá na FIFA e teria talvez que pagar os 32 milhões, né, os 5 milhões de euros ao Abel. São 10 milhões de reais. Então, neste momento, se o Giovani foi vendido por 40 milhões de reais, o Palmeiras fica com 20 milhões de reais, portanto, recupera os 10 milhões que deixou de receber e mais 10 milhões que fica com o jogador. Muito bem, acho que é isso, está explicado. O acordo, então, foi feito e o processo foi extinto, retirado lá na FIFA. Ok. Bom, agora isso é informação, né? Agora a minha opinião sobre isso. Nenhum clube deve ficar à mercê de qualquer personagem. Seja ele Abel Ferreira, Ademir da Guia, Evair, dos mais históricos que vocês, Marcos, goleiro, que você pode escolher aí na história da Sociedade Esportiva Palmeiras. E diante deste fato, quer dizer, quando eu fui atrás da história e recebi a informação de que não era um pré-contrato, e sim uma carta de intenções, ali já teve uma quebra de confiança muito grande, porque o Abel tinha contrato vigente com o Palmeiras, estava conversando para a renovação de contrato dele para 2024, certo? E optou em aceitar uma proposta do Catar.
A partir desse momento, ponto final na história entre ambos, porque é uma história de uma relação de confiança, certo? Ponto final. E de lá para cá, o Palmeiras foi muito mal, né? O Palmeiras ganhou do Santos a final do Paulista e as coisas andaram muito mal. Então, nenhum clube deve ficar à mercê de uma figura, seja ela qual for. O Abel deveria, então, encerrar a jornada nele no Palmeiras em dezembro deste ano e avisar rapidamente o clube que se vai ou não permanecer. Aí não tenho controle sobre isso, porque o Palmeiras precisa pensar na temporada de 26. Está fazendo contratações, tem possibilidade de trazer o Ruiz, que é o volante lá do Toluca, está conversando com negociação avançada com o Jetser, não sei falar o nome dele, como é que fala? O jogador que Lateral era do esquerdo, Fluminense, lateral lateral esquerdo, né? esquerdo, que está na Escócia. As negociações estão avançadas, tem 21 anos, é bem provável que ele apareça por aí ainda esta semana, junto com o Carlos Miguel. Enfim, o elenco está sendo mudado, mexido, remontado, sabe se o treinador vai ficar. Todos esses motivos é que eu digo, se, né, se acontecer, é, se essa definição precisa aparecer rápido, né? Então é o que eu estou falando aqui com muita clareza. Para mim, o Palmeiras não deveria mais seguir com o Abel Ferreira. Essa quebra de confiança é muito forte, é muito grande. Isso não pode passar batido e clube nenhum precisa, ou pode, ou deveria ficar à mercê de um treinador. Ponto final, na minha visão.